Algumas escolas comemoram o Dia das Bruxas como uma festa da cultura americana ou uma festa qualquer, sem ao menos conhecer o seu significado e origem. Esta festa é muito comemorada pelas escolas de inglês e tem até festa de Halloween gospel. Para que não digam que eu tenho preconceito, vou definir a palavra preconceito. É um conceito antes de conhecer o objeto do que se fala. Para algumas pessoas, o fato de não aceitar já é preconceito. Este vídeo tem pesquisas em fontes especializadas em bruxaria e dicionários de ocultismo. Como todos têm o direito de seguir qualquer religião, eu também tenho o direito de levar a verdade sobre o Halloween. Quero mostrar a você o que as escrituras sagradas falam sobre a prática da bruxaria. Desta forma, os pais podem decidir se seus filhos devem ou não participar do Dia das Bruxas. As escolas não podem obrigar seu filho a participar do Halloween. A Constituição brasileira nos permite dizer não a qualquer tipo de participação de festas religiosas ou comemorações que vão contra a nossa fé. Bruxa não é aquela que voa de vassoura, e sim uma praticante do paganismo ou neopaganismo. A bruxaria é uma religião. Seus adeptos participam de grupos, seus líderes são sacerdotes e sacerdotisas. É uma religião matrifocal, isto é, a mulher tem uma importância maior. Em sua prática de adoração, possuem diversos deuses, têm rituais e tradições celtas e dias especiais em seus calendários que promovem a adoração à deusa e do deus. A bruxaria nos dias de hoje é conhecida como Wicca ou Wicca, o neopaganismo que a cada dia tem alcançado adolescentes e jovens que são instigados pela fábrica do cinema com filmes como Harry Potter, o garoto propaganda da neobruxaria. O livro Wicca, Crenças e Práticas diz que a religião Wicca é legalmente reconhecida, está sob a proteção da primeira emenda da Constituição dos Estados Unidos e que o isolamento do resto das comunidades religiosas deve e precisa terminar. Você pode estar se perguntando, mas o que este tipo de festa pode trazer ao meu filho? No sentido pedagógico, nada, mas pode promover a ideia de que a bruxaria é apenas algo que existe na ficção. Através desta ideia, as crianças podem começar a se interessar na verdadeira prática da bruxaria e buscar informações em outros livros, na internet, etc. O personagem da ficção que leva muitos adolescentes à realidade da bruxaria, Harry Potter, não se cansa de dizer em seus filmes que quem não gosta de bruxaria é trouxa. Ideia que foi comprada e repassada por muitos adolescentes que, para não ser chamados de trouxas, buscaram informações sobre a prática da bruxaria. Mas isso é um laço do inimigo para que seu filho comece a aceitar a bruxaria como uma fantasia. Bruxaria não é fantasia. O Halloween pode despertar o interesse em muitas crianças, assim como outras histórias religiosas já levaram à busca de um caminho religioso. É claro que possuímos o livre-arbítrio, mas todo livre-arbítrio é influenciado por aquilo que nos cerca. O Halloween é considerado um dia de suma importância para a religião pagã. Existem 8 dias de cerimônias sagradas para as bruxas. No dia 31 de outubro é comemorado o festival que introduz a Estação das Trevas. De acordo com a história, este dia originou-se nos antigos festivais de outono celta que eram ligados à feitiçaria e à magia. Os bruxos acreditam que o portal que separa os mortos dos vivos se abre e eles passam a ter contato com os vivos. Então, este dia não é apenas um dia de doces e travessuras, mas o dia em que a religião pagã realiza a prática de necromancia, que é a arte de adivinhar o futuro por meio de contato com os mortos. Os rituais são marcados por cantos e oferendas de frutas como maçãs, melões, abóboras, além de cereais ou nozes de outono, que são também decorações típicas. Por mais que pareça uma brincadeira, o Dia das Bruxas tem uma relação religiosa. Os processos ritualísticos a serem feitos são diversos. Existem orações que invocam espíritos da morte e a deusa, pedindo que os visitem e que os guiem pelo caminho que estes espíritos quiserem. Estes rituais são acompanhados por diversos processos de invocação, velas e músicas. Os cânticos evocam a reencarnação, a morte e a prática da adoração à deusa. Buscar as lembranças dos mortos ou até oferecer comida a eles são pontos marcantes nesta festa. Os adeptos à bruxaria neste dia falam de pessoas que já morreram, de amigos e animais que perderam naquele ano, pois o dia é celebrado com a influência da morte. Depois, o sacerdote indica o ritual do bolo e da cerveja para celebrar a possibilidade de contato com eles. Doces ou travessuras? Esta prática é a mesma que os antigos tinham para proteger suas lavouras neste dia. A prática de dar oferendas aos espíritos está ligada diretamente à proteção de suas lavouras. Acreditavam que os mortos vinham e precisavam ser recebidos com oferendas de doces e frutas para que eles não fizessem nenhum dano à sua plantação.
Muitos colocavam fogueiras no canto de suas fazendas para afugentar os maus espíritos e aplacar poderes sobrenaturais que controlavam os processos da natureza. Nesta festa, os praticantes de bruxaria dizem que deixar uma oferenda de alimentos ou bebida na entrada da casa serve para revigorar as almas dos mortos. Hoje se comemora este dia ao redor das fogueiras com oferendas de doces, frutas e etc. O Halloween foi introduzido nos Estados Unidos pelos irlandeses. A sua origem remonta às tradições celtas, povo que viveu na Gália e nas ilhas da Grã-Bretanha entre 600 e 800 d.C. Esta prática foi sendo esquecida devido à evangelização cristã nestes territórios. A religião celta começou a desaparecer. Como eles tinham uma tradição oral, eles não escreveram quase nada sobre a sua religião. Os Estados Unidos receberam estas festas com o surgimento da religião pagã em seu território. Cada peça, brincadeira ou enfeite possui um simbolismo dentro da crença wicca. Vamos ver algumas delas. Abóbora com rosto. Esta vem de uma lenda. Um homem chamado Jack morreu e lhe foi negada a sua entrada no céu e no inferno. Condenado a viver perambulando pela terra como uma alma penada, ele colocou uma brasa brilhante num grande nabo oco para iluminar o seu caminho à noite. A abóbora iluminada simboliza Jack. Nabos. Estes também eram lanternas que os celtas acreditavam que mandavam os espíritos embora. Este símbolo continua com o uso das abóboras iluminadas. Velas. Neste dia são usadas as marrons e as alaranjadas. Muitos pentagramas possuem estas velas em seus quadrantes. O pentagrama tem sido usado como amuleto, mas ele é um símbolo básico da feitiçaria. É o ponto central do trabalho de encantamento e geralmente é colocado sobre ou na frente do altar. Pescar maçãs em um tonel. Esta antiga prática veio de adivinhar o futuro. O participante que obtinha sucesso poderia contar com a ajuda dos espíritos para uma realização amorosa. Pedir doces. Esse costume veio da tradição irlandesa. Um homem conduzia uma procissão para angariar contribuições dos agricultores para que suas colheitas não fossem amaldiçoadas por demônios. Agora pare e pense. As crianças que saem pedindo doces ou travessuras representam o quê? O que acontece se elas não conseguem os doces? Elas fazem as travessuras. Se você pensar um pouco, o agricultor pedia alguma coisa para dar de oferta aos demônios. Pessoas que participam dessa festa têm que se conscientizar sobre esses rituais e práticas religiosas que estão envolvidas com o Halloween. Nunca esqueça que nós estamos debaixo da lei de semeadura. O que semeamos, vamos colher. Se deixarmos os nossos filhos se envolverem com estas práticas, mesmo que não pareçam práticas religiosas, o que vamos colher? Neste tipo de ritual encontramos a necromancia, animismo, o politeísmo e práticas pagãs. Estas práticas não condizem com as sagradas escrituras. A Bíblia nos dá uma posição clara sobre a prática da bruxaria. Nós não devemos nos envolver com suas práticas, mesmo que seja de brincadeira. Feiticeiro é considerado por Deus e pela sua palavra aquele que faz contato com mortos, aquele que busca poder na magia, busca orientação ou conhecimento sobrenatural mediante as práticas mediúnicas, e isso é abominação ao Senhor. Deus pede ao seu povo que não se vire para os encantadores e adivinhadores. Levíticos 19:31 diz: Não vos virareis para adivinhadores e encantadores, não os busqueis contaminando-vos com eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Deus não permite que seu povo se envolva com feiticeiros. Deuteronômio 18, de 9 a 12 diz: Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo a seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoreiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte a um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por estas abominações o Senhor teu Deus os lança fora diante de ti. Apocalipse 21:8 diz: Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Não há possibilidade de alguém que está morto entrar em contato com o mundo dos vivos. Isso é abominado por Deus. A Bíblia nos orienta para não consultar os espíritos. Isaías 8, versículo 19 e 21 diz: Quando, pois, vos disserem, consultai os que têm espíritos familiares e aos adivinhos, que chilreiam e murmuram, porventura não consultará o povo seu Deus? A favor dos vivos consultará os mortos? A lei é o testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, é porque não há luz neles. Se estes espíritos não têm luz, quem são eles? O que não posso deixar de dizer é que os que apoiam ou participam desta festa estão fazendo parte da mesa dos espíritos malignos e demônios. Com todas essas informações, você ainda acha que Halloween é coisa de criança? Quero deixar uma palavra para reflexão. Pedro escreveu:
Mas também, se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados, e não temais com medo deles, nem vos turbeis. Antes santificai o Senhor Deus em vossos corações, e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós, tendo uma boa consciência, para que naquilo em que falam de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom porte em Cristo. Porque melhor padeceis fazendo bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo mal. 1 Pedro 3, de 13 a 17.